Olá, sou o Vítor Ribeiro. Sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre imobiliário versus ações. No fundo, aqui, arranjar uma estratégia integrada para investidores. O objetivo é comparar, com dados, as vantagens de combinar ativos imobiliários e participações acionistas numa abordagem patrimonial. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e noutras plataformas de podcasts. Subscrevam os nossos canais e usem a secção dos comentários para opiniões, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, olá Zé Carlos. Olá, Vitor. Olá, Zé Carlos. Vamos falar aqui um bocadinho sobre ações e imobiliário. Neste primeiro tópico eu gostaria de falar um pouco sobre desempenho histórico e volatilidade. Já sei que a história não se repete, mas temos que falar, mas rima, né? Temos que falar um pouco sobre a história. Aqui também, ver aqui um bocadinho a questão dos retornos médios, de longo prazo, as oscilações diárias, quer no mercado imobiliário, quer no mercado bolsista, e também a importância dos dividendos e das rendas para avaliar o retorno total. Zé Carlos, começaria por ti. Há períodos ou regiões em que o imobiliário superou claramente as ações? Enfim, vamos começar aqui por um exemplo muito próximo de casa, que foi Portugal. Entre 2009 e 2019, a Bolsa Portuguesa caiu 40%. Nesses 10 anos, É verdade, portanto, temos vários exemplos. E tivemos uma série de desgraças em ações de grande capitalização, alguns bancos, Portugal Telecom, Sim, enfim, e portanto, mesmo considerando que houve uma crise no imobiliário entre 2010 e 2012, não é, com sim. desvalorizações que se verificaram até meados de 2013, mesmo assim, digamos, a valorização subsequente até 2019, que mesmo assim não apanha este período mais exuberante desde essa altura até agora, não é? Claramente é um período onde o imobiliário superou claramente o investimento em ações e, portanto, um caso muito próximo de nós, não é? Em última análise, digamos, o fator decisivo é a rentabilidade do capital, portanto, do investimento em capital fixo nas empresas do país em questão. E, portanto, países que têm, digamos, um enquadramento mais favorável às empresas têm tendência a terem rentabilidades maiores do que países que, enfim, eu aqui há uns tempos vi o caso, digamos, é assim um bocadinho paralelo, portanto, países portanto, o que é que eles conseguiam em termos dos investimentos externos. Enfim, sem surpresas, o país que aparecia à frente era os Estados Unidos portanto, isto só para mostrar um paralelo, neste caso, relativamente a investimentos fora do próprio país. E um dos países que aparecia lá, enfim, para o fundo daqueles países que estavam lá cotados, éramos nós, enfim, Exato. até pelos mercados que escolhíamos e que são mercados mais ou menos instáveis. E, portanto, enfim, é Sim. um bocadinho isso. Sim, em termos históricos, se vamos ver tendo uma perspectiva mais global, é óbvio que os dados não mentem, não é? E, portanto, os índices acionistas revelam uma rentabilidade média ligeiramente acima, um pouco acima que o imobiliário. Mas está, em termos globais, e ambos antes da alavancagem e postos, porque a questão da alavancagem é muito, muito relevante. É, sem dúvida. É Um, porque com a sim. alavancagem, o return on equity, Sim, certamente. e é mais fácil obter alavancagem no imobiliário, Às vezes, pode ser superior ao
as ações. Claro. Aliás, A o alavancagem é um imobiliário, bocadinho mais difícil de obter sim, relativamente às para- ações. leia-se impossível. Pelo menos no mesmo grau, não é? Aliás, o imobiliário Pelo Tens menos no contas de mesmo grau. margem, não é? o imobiliário residencial da primeira habitação é um dos investimentos mais alavancados que Alavancados. nós Sim, conseguimos sim, é fazer, não é? verdade. É verdade. Não, e a questão e também importante nesta comparação entre imobiliário e ações é a volatilidade. Eu costumo dizer que a volatilidade não é risco. Portanto, é uma questão mais de variação do preço, propriamente de risco permanente. O que é que achas, Henrique? Como é que se explica isso? A volatilidade é a amplitude das oscilações, medida tradicionalmente pelo desvio padrão, não é? Que é a Exatamente. raiz quadrada da variância, Isso. e a variância o que mede é o desvio da observação face à média elevado ao quadrado é dividido pelo número de Exato, observações. isso mesmo. Basicamente mede a probabilidade não é probabilidade, mede a amplitude Amplitude, sim. dos resultados. Quanto maior é a amplitude dos resultados, maior é a volatilidade. A perda permanente é uma coisa completamente diferente. É o risco que nós temos e que incorremos de não recuperar o capital investido. Não é? Esperando 1, 2, 3, 10 Sim. anos, seja lá o que for. É permanente. As ações são um bocadinho mais suscetíveis a uma volatilidade maior, Sim. ou seja, é preciso ter algum sangue frio quando se investe direta ou indiretamente em ações, Até porque são cotadas, né? claro que são Sim. cotadas. Portanto, O risco de perda permanente, esse não é significativo, não é? Historicamente. O mercado acionista tem sempre recuperado e o tempo de recuperação até é mais rápido do que no imobiliário. Podemos observar, por exemplo, aquilo que se passou na pandemia. O S&P 500 teve uma quebra significativa, superior a 30%, em pouco tempo, né? em muito pouco tempo, em meses, mas recuperou muito Sim, rapidamente. também. Os imóveis tiveram uma quebra muito ligeira, portanto, muito menos voláteis, mas, por exemplo, como aconteceu na grande recessão financeira de 2007, 2008, pode não haver liquidez, não é, no Pois, mercado claro. e, portanto, o mercado pode não querer absorver os imóveis que são colocados à venda. Ou seja, o risco de liquidez pode ser muito significativo, enquanto nas ações Sim, não é. É uma não é transação que se tanto. pode fazer em segundos. Portanto, aqui os nossos ouvintes devem fazer a distinção, não é, entre ruído temporário, não é, de perda definitiva. O ruído temporário aqui A volatilidade. periga essa Sim. volatilidade. Não é? Pronto. Eu não resisto. Já acabaste, Henrique, Não, desculpa lá. ainda não acabei. Portanto, temos que ver aqui também alguns indicadores que são importantes, nomeadamente o Maximum Drawdown, Sim. que é a perda a partir do pico para a cava, ou seja, o ponto mínimo que se lhe sucede, não é? Ou seja, a perda máxima que o investidor pode esperar em termos históricos. Não é? Pelo menos o Maximum Drawdown deve ser visto como aquele que é mais perto temporalmente do momento Sim. do investimento. Pronto. E o tempo de recuperação também, que é o tempo que medeia entre o ativo voltar ao nível a que estava. Não é? Pronto. E pronto, é um pouco isso que se me Sim. oferece dizer sobre volatilidade e perda permanente. E passo já a palavra ao Zé Carlos, que ele está ansioso Eu por me estou interromper. ansioso porque há aqui uma coisa que eu tenho de dizer. Eu estava a ouvir aqui o Henrique a descrever a fórmula super correta, então aparece a frase assassina, digamos, com as palavras que são essenciais e o número de observações. E essa é a diferença entre o imobiliário e as ações. Quantas observações é que têm as ações? Milhares durante o Milhões. próprio dia. Sim, Durante o sim, próprio sim. dia, não é? Durante o próprio dia. Portanto, eu estou ali a medir uma volatilidade que, na prática, não é? Se eu a medisse, digamos, trimestralmente, porque no caso do imobiliário eu tenho de fazer estimativas de quanto é que aquela casa vale, eu não a vou vender. Sim, é uma. Deixa-me dizer-te uma coisa agora ainda mais interessante. É que no imobiliário nós não sabemos o preço de fecho da transação muitas vezes. Nós Claro, exato. Temos uma estimativa. temos uma estimativa. Estimativa, é isso. É isso. Mas o problema é Enquanto muito. as ações a gente observa o preço de venda, À não é? partida, Mas o sabemos imobiliário a gente tem um ask price, Sim. não é? Mas nós não sabemos depois como é que Se foi a vai de negociação e facto. por quanto é que efetivamente Não, fechou, não é? mas imagina que a bolsa O só. bid-ask spread pode ser elevadíssimo. Aí é. Exato. Mas E imagina que desconhecido. imaginem que a bolsa só se, portanto, negociava de 3 em 3 meses. Provavelmente, digamos, a volatilidade, portanto, visível das ações não seria tão diferente da Claro. volatilidade. Sim, isso há vários estudos já que Eu, referem eu isso. uma Até. vez vi um paper, Ah, e era isso que eu, digamos, estou aqui mortinho para dizer, que o título era
o custo de cost of looking, o custo de estar a olhar, e Sim, que basicamente eles contabilizavam qual era a rentabilidade adicional que as ações tinham de ter para compensar a volatilidade percepcionada pelo facto de haver um conjunto enorme de observações sim, que contribuem para uma estimativa da volatilidade completamente distinta no sim, caso das ações, é verdade. dos imóveis. Do imóvel, sim. Dos imóveis. Não, essa questão é importantíssima. E há ainda outra questão, que é analisarmos ações individuais e índices. Até aí também se altera a própria comparação Com histórica, não certeza. é? Porque A mesma é, coisa do porque é que diferente. índices de rates também, Também, mas rates então, e imóveis imóveis individuais, diretos, né? diretos. São diferentes também, né? Em Tudo isso é termos de diferente. volatilidade, também demonstra bem, e de retorno. Portanto, estamos a falar de performance, de um ponto de vista geral. Isso leva-nos aqui também à questão de outro tópico, que é a diversificação, não é? E que se calhar é mais fácil fazê-lo em ativos que são cotados, não é? E que são facilmente transacionados e com menores valores de entrada, ao contrário do imóvel direto, não é? Que é algo mais, se calhar mais caro, não é? Um investimento mais pesado, e também a proteção contra a inflação. Acho que são dois pontos importantes para distinguir também, que se calhar ambos estão aqui em contacto. E o Henrique já falou aqui da questão do drawdown, e até de uma questão também importante, que o drawdown de uma carteira mista, ou seja, em que haja imobiliário e a própria investimento em ações. E Henrique, aqui em termos de setores acionistas, e também é outro ponto que eu acho que é importantíssimo, é a questão do ativo real, não é? Muitas vezes fala-se no imóvel como sendo um ativo físico e as Uhum. ações não. Mas se nós investimos em empresas e não em ações, estamos a investir em ativos reais. No fundo, Estamos. atenção, isto é E algumas que têm um comportamento muito semelhante muito aos ativos semelhante, reais. precisamente. Portanto, E há vários setores, não é? é isso. Eu gostava que tentasses aí Não, concretizar. há vários, né? Desde logo o setor das infraestruturas, Sim. aeroportuárias, renováveis, as eólicas, as autoestradas, Sim, né? sim, Que são concessionadas. Temos também as utilities, eletricidade, água, tudo isso também é uma rede de infraestrutura que são ativos reais, que estão subjacentes à performance dessas empresas que estão cotadas, oleodutos, tanto de petróleo como de gás gás, natural, sim. etc. Né? Mais saúde, a saúde é um setor muito atrativo, Sim. em que há empresas que adquirem hospitais e depois os arrendam, não é? Uhum. E portanto tem aqui um comportamento também muito parecido com o setor imobiliário. Imobiliário, sim. Pronto, e depois o que eu posso aconselhar os nossos ouvintes é irem pesquisar, não é? E verem dentro desta shortlist o que é que podem adquirir, seja em termos de empresas, seja em termos de fundos específicos sobre este tipo de empresas. Não é? Sim, a questão da diferença entre ativos reais e ativos financeiros. Acho que aqui vai muito àquilo que é a forma como nós investimos, não é? Se nós temos aqui uma forma de investir Ah, que é comprar negócios, é evidente. é diferente de ir à bolsa Eu para, especulativamente, né, eu para comprar comprar um títulos, hospital né? para poder arrendar, eu não tenho dinheiro para isso. Eu pelo Claro. menos não tenho. Sim, sim, é isso. E portanto, se for investir numa empresa cotada que tenha essa possibilidade, Sim, mas o que eu estou a dizer é que nós podemos adquirir uma empresa cotada, ainda que poucas ações, mas adquiri-la com uma perspectiva de entrarmos no negócio, exatamente, ainda que é seja isso com que eu uma estou a dizer. pequena E não percentagem, não é? precisamos ter fundos Fundos para isso, para não é? investir diretamente num Claro, hospital. Portanto, ficamos com uma pequena pequena percentagem, percentagem. mas não deixamos de estar nesse negócio, sem Sim, dúvida. isso, Sem essa dúvida. visão é Era isso que eu importantíssima. queria dizer. É isso, é isso, é isso, é isso. A questão da inflação também, e é outro ponto que me interessa aqui também falar um pouco, Zé Carlos. Quando a inflação acelera, né, ou quando há perspectivas, que é diferente, né? Quando nós dizemos que a inflação acelera, ela já acelerou, né? Portanto, já foi. Exatamente. Porque a inflação é o aumento da massa monetária. Exato. A subida dos preços é Exatamente, resultado da inflação da massa massa monetária. monetária. Exatamente. Quais destes dois ativos reais mais rápido e porquê? Hum, Enfim, mais uma vez, nós temos o problema, digamos, do conjunto de observações. Portanto, aqui está implícita a pergunta, a questão de que, portanto, portanto, as ações e o imobiliário, como são ativos
reais vão valorizar com a subida da inflação. Isso não acontece sempre. Vemos, exatamente. E a razão é basicamente que falta aqui um segundo elemento, que é as taxas de juros reais. Claro. Por outras palavras, se as taxas de juros reais forem negativas, isso é o melhor ambiente do mundo para, portanto, qualquer um desses ativos. E tivemos essa experiência nos E últimos anos. estamos a ter esta experiência nos últimos anos, não é? Não há nada melhor, digamos, vamos cingir-nos só ao imobiliário, que é mais fácil. Se as taxas de juros estão baixas e as taxas de juros reais estão negativas, então, enfim, o endividamento é de borla, como se costuma dizer, não é? E, portanto, as pessoas devem, digamos, usar o mais possível e, portanto, isso reflete-se, digamos, no preço dos imóveis. Na altura em que as taxas de juros ficam altas e as taxas de juros reais, portanto, em termos nominais, já é um problema. E se for em termos reais, então é um problema enorme e uma situação dessas pode inclusivamente levar, como já levou no passado, a desvalorizações, portanto, Significativas, sim. significativas do imobiliário. Se não tanto em termos nominais, pelo menos em termos reais. Claro, Reais. claro, sim. Essa questão também, e voltando aqui um pouco o foco para as ações, nós em 2022, e 21, com a subida da inflação, tivemos aquela frase muitas vezes dita dos analistas que diziam que essas empresas conseguem repassar a inflação para os consumidores, né? Exatamente. E havia outras que não conseguiriam, né? conseguem. E portanto também é preciso ter essa percepção, né? Exatamente, depois tudo depende do modelo de negócios que está ali em causa. Se eu tiver, digamos, dentro de um conjunto. Só para dar um exemplo, podia dar montes de outros exemplos, mas se eu estou, digamos, dentro de produtos essenciais, não é? Eu consigo repassar a inflação porque naturalmente. todos os outros consumos vão ter que se ajustar. Se eu estiver no âmbito de um consumo discricionário, de um investimento, do que seja, necessariamente, digamos, o comportamento vai ser completamente distinto. E, portanto, nós temos aqui, sim senhor, inflação, portanto, bens reais, mas é fundamental taxas de juro, portanto, o valor das taxas de juros nominais e, sobretudo, reais. Reais, E sim. nós tivemos, já agora, enfim, antecipando até outro tema que havemos um dia de chegar a falar, nós tivemos entre 71 e 82, tivemos diversos períodos. Sim, Nuns em que os ativos reais portaram-se de uma determinada maneira e noutros que portaram-se de uma maneira diametralmente claro. oposta e, digamos, o árbitro, num caso e no outro, era a questão portanto, da política monetária. Política monetária, sim. Sim, voltando aqui agora para um outro tópico, que da liquidez e do horizonte temporal e dos próprios custos, sabemos que elas são bem diferentes, né, estes três tópicos. As ações são, de facto, mais líquidas. Ações, quando estamos a falar em ações de investimentos em mercado. Naturalmente, comprar empresas também tem o seu grau de liquidez, né? Claro que tem. Mas liquidez diária, portanto, spreads mínimos, o tal diferença entre o preço de compra e o preço de venda. A gestão passiva é relativamente barata, portanto, está mais que testado também, os índices, né? A questão dos trackers, né? No imobiliário, não é bem assim, né? Temos a questão de transações mais lentas, né? Os custos de registro, manutenção, a gestão, e era aqui que eu gostava de falar, Henrique, de falar da questão da gestão. Achas que vale a pena sacrificar a parte do yield ou do cap rate ao contratar uma gestora profissional de propriedades de imobiliário? Que és investidor nesta área. Em primeiro lugar, depende da eficiência na negociação com essas empresas gestoras de propriedades. Depende, obviamente, que pode haver aqui um aumento da eficiência por via da capacidade de colocação do imóvel no mercado de arrendamento, por via da patronização de determinado tipo de processos que poderão ter custos unitários mais baixos se for uma empresa gestora de propriedades. Isso tem efeitos positivos, controle, obviamente, do comportamento dos inquilinos. Se o investidor tiver uma diversificação geográfica significativa, isso é extremamente difícil controlar a administração de imóveis e por essa via pode fazer sentido contratar precisamente exatamente, ou contratar uma empresa para os gerir. Agora, quando se trata daquele investidor relativamente pequeno que compra um imóvel na sua cidade para o arrendar, triple net, em que o inquilino até suporta as despesas e paga o seguro e os impostos, etc. Sim, isso. Provavelmente não é? Claro. Portanto, depende da capacidade, em primeiro lugar, que o investidor tem em saber gerir o imóvel, se tem tempo disponível ou não para o fazer,
se o imóvel pertence ou não à sua zona de residência, do tipo de inquilinos que ele quer ter no imóvel. Claro, Tudo isso é tem isso. que entrar, da eficiência da empresa gestora de propriedades, tudo isso entra em Sim, consideração sim. para tomar a decisão se devemos de contratar ou não Exatamente. uma empresa especializada nessa área de gestão de propriedades. Sim, isso é fundamental, de facto. E a questão também, que depois, quanto maior for o investidor, não é? Podemos levar a outras formas jurídicas até, dos fundos de Sim, investimento, sociedades gestoras sim, de X, imóveis, CCGs, pronto, há várias formas, digamos assim, que estão aí, ainda a que partir de uma muito determinada caras, escala, né? julgo Sim, que vale a pena, vale a sim, pena, sem sim, dúvida sim. alguma. É Ahm, preciso atingir essa essa escala, escala, exato. De Carlos, mas isso não está ao alcance sim, no, do do comum comum do investidor. dos investidores. Não. Aqui na questão da liquidez, e voltando aqui também a esta parte que eu acho importantíssima, a questão dos ativos físicos e ativos financeiros, qual é que é a almofada de liquidez aconselhável antes de iniciar um portfólio imobiliário alavancado? Esta palavra aqui é importante. Enfim, se nós olharmos para as medidas recentes do governo, é zero. Exato. E também, eu sinceramente, eu acho que, portanto, as pessoas devem o mais, portanto, vamos supor, enfim, ao longo da vida, um investidor vai ou não, portanto, adquirindo um determinado património. É mais fácil, digamos, em investimentos especulativos de muitíssimo mais arriscados, se calhar é mais fácil acumular mais rapidamente património em ações. Porque, digamos, a assimetria que haja e a concentração em determinados, enfim, investimentos mais especulativos não é, digamos, replicável no imobiliário, não é? Sim. Agora, eu diria que o primeiro investimento imobiliário alavancado que uma pessoa deve fazer é comprar a própria casa, não é? Logo, É o que logo. normalmente E é o que a normalmente. esmagadora maioria das É, pessoas faz. porque é um é um investimento único, no sentido de termos aqui um grau de alavancagem que é irreproduzível em qualquer outro ativo, está disponível para qualquer pessoa. Sem Como dúvida. os ingleses dizem, uma pessoa põe o pé na escadaria da propriedade, porque depois permite, portanto, sucessivas valorizações. Eu já estou, portanto, aquilo funciona como uma escada rolante, não é? Eu vou andando, não é? Mesmo não sendo tão flexível. Desde que não Mesmo deixa não nos sendo, andares de baixo. desde que não Sim, vá tem para o que andar descer. de baixo. Se descer nos andares de baixo, sou capaz de ter que desfazer com perda, né? Eu acho que neste caso específico eu penso que não. Aliás, isso é uma das questões relativamente, portanto, que é perguntado que rácio de endividamento devo ter, que liquidez é que Isso, devo ter. sim. Eu devo ter portanto, o critério é sempre que valor de liquidez é que eu preciso para não ser forçado a vender e transformar uma coisa que é uma perda potencial reversível numa perda cristalizada e definitiva, não é? Exatamente. E, Isto também tem, portanto, tem muito a ver também com os ciclos de taxa de juros, não é? isso tem sobretudo a ver com o ciclo de taxa de juros. E, portanto, eu diria que é muito mais fácil, e, portanto, portanto, esta questão de qual é a liquidez, não é? Eu diria que numa fase inicial da vida, de uma pessoa que não tenha património, portanto, é a casa e depois são os investimentos em valores mobiliários. E depois, numa fase posterior, quando já houver um património relativamente interessante, ou uma poupança que me permita um segundo imóvel relativamente ao qual eu possa começar a pensar em alugá-lo, enfim, aí já estaremos a falar de outras coisas e de outros valores. Mas acho que há esta, digamos, pecking order, não é? Esta Esse caminho, não é? sequência Sim. lógica. Sim. Sim, e a questão da compra do imóvel muitas vezes é muito falada na questão portuguesa específica, não é? Sim, Porque somos se calhar, das regiões do mundo que se compra mais primeira habitação. Depois há muitos casos em que é arrendamento, não é? Em exatamente. que para ser por questão da flexibilidade, que o emprego muda e tal, temos que mudar de sítio. Mas de facto concordo que é um bom início, digamos assim, porque dado que a liquidez é bastante reduzida, a liquidez que é necessária. Mas há um outro, e falaste há bocado que da questão de quando tiver mais poupança, ou seja, quando iniciamos a vida, eu até diria que nós quando iniciamos a vida profissional, o nosso maior capital é o capital humano. Não é? É aquilo que descontado para o momento atual, se calhar tem um valor substancial. Sem dúvida. Exatamente. E Em termos de riqueza, riqueza, fala-se muito da desigualdade de riqueza, mas só se pensa na riqueza
não se pensa, digamos, no Os valor dos cash salários, flows nos cash flows. Exatamente. descontados do rendimento E dos a salários. verdade é que mesmo quem tenha zero de património, portanto, à medida que a economia vai evoluindo e os salários vão subindo, as pessoas ficam mais ricas por esse Sem É dúvida. verdade. mecanismo. Eu olho muito para o capital humano como uma obrigação, não é? No fundo, nós temos o principal, que é o que somos nós, e vamos recebendo cupons de juros, que são os salários, não é? Claro. Portanto, e vamos, então temos até o momento atual. Podemos melhorar o cupão, não é? Exatamente. Inserindo no Sim, nosso. fazendo um upgrade do nosso capital humano, Estudando, não é? Por exemplo, aqui no Caminho Business School, por fazendo exemplo. fazendo uns podcasts Podcast, também. exatamente. Ou seja, capital humano a valorizar. Não é só trabalhar, digamos assim. Mas sim, acho que é interessante Eu acho que esta visão. muitas pessoas se esquecem disso. Já agora um parênteses que não tem nada a ver com o tema, mas acho que os nossos ouvintes devem perceber que o próprio capital humano que detêm tem que ser atualizado É isso. e muitas vezes quando tal não o é feito, isso tem um efeito detrimental nos cash flows futuros Estagna, não é? que são capazes de gerar, não é? Os tais salários, os tais cupons É que tu isso, estavas a é isso, é referir, não isso. é? Estagnar ou até mesmo Ou, regredir. ou regredir, sim, precisamente. E em questões de crise económicas pode levar ao Nós desemprego. estamos num momento tecnológico que eu penso que esta reflexão impõe-se. Sim, sem dúvida, concordo. Na questão da alavancagem, continuando aqui neste espectro importante, né, que distingue, quer dizer, que no fundo que ajuda a investir nestes dois tipos de investimento, nestes dois veículos. Existem diversos veículos, existem diversas formas, mas aqui há a questão sempre da questão do imobiliário. E eu aqui, Henrique, gostava que tivesses aqui uma opinião sobre como escolher entre comprar um imóvel Prime, não é? Ou seja, temos aqui uma oferta Prime, ou subscrever único, né? Seria um imóvel único, Sim, sim. ou subscrever Tipo um troféu. REIT, digamos assim, um Real Estate Investment Trust, para quem não sabe o que é um REIT, especializado em logística ou em saúde, que são de facto investimentos que há bocado já referiste e Já. que são ótimos, não é? São coisas muito E diferentes, não diferentes, é? não é? Claro. Já o Imóvel Prime, por natureza, é uma coisa escassa, não é? Pois, Porque se fosse uma coisa abundante, não seria Prime. exatamente. Portanto, vai depender aquilo que há um bocado, enfim, o Zé Carlos costuma referir, não é? Localização, Isso, localização, não é? isso. Portanto, isso é o que define realmente o imóvel prime, não é? São zonas muito específicas. Um REIT, um Real Estate Investment Trust, Exato. especializado, estamos a investir de facto em centenas de hospitais, centenas de centros de logística, enfim, isso permite obviamente uma diversificação muito, muito maior. Em termos de cap rate, obviamente que as cap rates em imóveis prime são mais baixas. Também porque reflete um risco muito reduzido. Sei Sim, lá, se eu comprar é isso. um imóvel em South Kensington, em Londres, não é? A minha cap rate vai ser reduzidíssima, não é? Exato. Pronto. Mas eu sei que há uma procura imensa por esse tipo de troféus, de imóveis de troféu, que no dia seguinte, se eu quiser vender, vendo. Posso ter uma perdazita, mas, Mas, exato. mas pelo menos vendo de certeza absoluta e vendo, e provavelmente Sim, poderá vendo ser ele. mais líquido, né? Poderá Sim. ser uma liquidez melhor. Obviamente que as cap rates nos rates são superiores, não é? O crescimento, ou seja, em termos de valorização, depende muito da dinâmica local no imóvel prime. Por exemplo, Londres, Nova Iorque, Paris, Lisboa, não tiveram todas o mesmo ciclo. Exato, Depende do claro. momento do ciclo em que se está. Os rates que estavas a referir beneficiam, por exemplo, do e-commerce, se vamos a falar de armazéns, Uhum. parte logística, silver economy, relativamente, por exemplo, aos hospitais, residenciais para séniores, não é? Portanto, Sim, tem a ver claro. com o envelhecimento, não é? Com a demografia. Nos imóveis que se compram a título pessoal é possível a alavancagem, Sim, os exatamente. rates não é tanto. Okay? A liquidez é completamente diferente. Eu posso demorarei com certeza mais tempo a vender um imóvel prime do que vender Escrever um rate. ações de um rate, Sim. não é? Em bolsa. O controle também é diferente. O nível de controle no imóvel prime é muito significativo, não é? Eu é que defino as obras que vou Sim, fazer, exatamente. de reabilitação, decoração, enfim, de arquitetura de interiores, o preço, ou seja, a renda, a quem eu vou arrendar. Num rate não tenho esse tipo de influência, tenho muito menos controle. Eu Muito acho que menos. basicamente isto cobre as diferenças Sim, entre sim. uma coisa e outra. É. E há também uma grande diferença que é que, portanto, os imóveis que estão dentro de um fundo de investimento, porque é disso que se trata, foram sujeitos a um processo de competitivo entre diversos
players para acabarem naquela carteira. Um imóvel por si só, digamos, é muito mais provável haver uma simetria de informação e, digamos, e uma singularidade na compra. Sem Ou dúvida. seja, Claro. eu posso fazer, dito de outra maneira, posso fazer um bom negócio. Eu acho que isto que o Zé Carlos está a dizer, e é a minha experiência, é muito importante. Há de facto assimetria de informação. Claro. É preciso explorar essa Sim. assimetria de informação. Aconselho vivamente os nossos ouvintes a não irem no canto da sereia das mediadoras, não é? Sim. E não comprarem a primeira coisa que se lhes apresenta. Eu acho que isto, um bom negócio, é ir um bocadinho à pesca, não é? Ir ver hoje um imóvel, amanhã outro, ir Exatamente. comparando, ir Sim. criando relações com os agentes imobiliários, isso é muito importante, de modo a explorar essas assimetrias de informação e aproveitar E os nos negócios momentos que certos os aparecem. bons negócios. Exatamente. Sim. Essa questão também leva-me a outra, que é a questão da gestão passiva, não é? Portanto, na questão dos imóveis, essa gestão passiva é diferente, não é? Enquanto nas ações, comprando um ETF de gestão passiva, um fundo índice, quer dizer, essa forma de investir é bastante mais simples, né, digamos assim, Sim. tem uma simplicidade já testada e, portanto, e muito barata. É uma parte que interessa muito. Na questão das ações, José Carlos, queria só uma questão muito rápida, a questão da margem. Nós falamos muito em comprar, em alavancar imobiliário, mas também se pode alavancar ações, não é? E a questão da conta Pode, margens e pode. a tua experiência, o que é que Hum, diz? enfim, eu fui administrador de uma corretora e, portanto, enfim, estou vinculado pelo sigilo profissional. Claro, então, sem Então saber vou essa parte. contar alguns Exato, casos. não contes. Eu sinceramente, pronto, eu acho que é possível, digamos, utilizar a alavancagem dentro de limites razoáveis. Claro, E o limites razoáveis é 1 para 1, mais do que isso exato. portanto, é exagero. E, digamos, mas aí, digamos, as pessoas têm de ter regras muito mais mecânicas. Por outras palavras, eu entrei aqui, tenho aqui um stop loss e a ordem vai ser gerida automaticamente. Senão, o que acontece é que uma pessoa tem aquela tendência, se a coisa correr bem, enfim, é deixar andar. Estou a pensar no exemplo da catástrofe, não é? Porque senão, chegado àquele valor, a pessoa tem a tendência a racionalizar e depois há sempre qualquer coisa e alguma razão pela qual aquilo se está a verificar, que eu só demoro algum tempo a reconhecer e que tenho dificuldade em aceitar. Portanto, se as pessoas quiserem utilizar, portanto, a alavancagem, ok, tudo bem. Sugiro que se faça, digamos, uma análise muito profunda portanto, do investimento, não só, digamos, enfim, da forma como a empresa funciona, mas também da valorização. Sim. E aí, digamos, é fundamental tentar perceber as valorizações do passado, as atuais, como é que está o momento Sim, da ação, e aquilo que é esperado, porque né, também. é fundamental. Eu posso ter uma ação que, enfim, neste caso específico do 50-50, uma ação que vai triplicar, mas que a primeira coisa que lhe acontece é que cai 50%. E eu cristalizo uma perda de 100% de Claro, capital investido. sem dúvida. Dessa E não há a maneira, questão da margem de manutenção, que pode ser exatamente. E, até portanto, Não podes ter que encerrar a encerrar a posição. posição. no fundo, é a mesma coisa que eu vou guiar o carro a 200 a hora, portanto, é preciso tomar aqui um conjunto de precauções. Redundante. Redundâncias. Redundâncias, isso. É a questão da alavancagem. Para cada risco, uma redundância. Eu Exato. escrevi uma vez um artigo que tinha esse título. É. Que É, giro. deve estar por aí. Então temos que o pôr aqui Sim, sim, é em verdade. anexo É para os anexo. nossos, É para os verdade. nossos ouvintes, ó Vitor. Sim, sim, Eu também é verdade. gostava de o ler, ó Zé. Não, mas Gostava mesmo. mas era sobre informática. Eu depois, Tudo bem, mas Mas a analogia, no entanto, a analogia basicamente, enfim, é esta, não é? Eu tenho aqui um conjunto de riscos, enfim, e o principal, a principal recomendação que eu dou é o stop ser automático e ser retirado da. atenção, estamos a falar no caso de contas Eu margens estou a falar de alavancadas, ok? contas margens alavancadas. Portanto, eu entrei, tenho ali o stop, está definido, foi pensado racionalmente no momento em que entrei na ação e, digamos, a gestão da venda em perda é definida pela regra automática, a gestão da venda se subir, isso aí Sim, é uma decisão. é uma Ah, decisão fácil. até há questões, e só para encerrar este tema, que as contas margens são feitas não sobre ações individuais, mas sobre fundos de investimento, até. Ou seja, o que Exatamente. torna a operação
Eu não quero estar aqui a dizer nada contra as Os corretoras, clientes, mesmo agora, mas os clientes particulares têm uma, digamos, uma apetência potência, exatamente, normal por alavancar ações alavancar individuais. as razões. Mas Bem, também tem agora, recentemente, já há uns anos, esta parte, fundos de investimento, que são caríssimos, né? Que são mais caros que as ações individuais, provavelmente, em termos de custos de gestão, e que o que faz com que os próprios custos de alavancagem sejam maiores, né? Porque para obtermos rentabilidade, será E certamente sobretudo como pessoa tem de mais pensar é difícil. que o perfil do investimento muda completamente. Ou Claro, seja, eu tenho um fundo de investimento que a longo prazo não cai. Portanto, o risco de perda é zero. Mas, a partir do momento em que aquilo está alavancado, o perfil do investimento já não é saber se o fundo vai cair, é se a rentabilidade do fundo vai superar superar o o custo custo, da claro, alavancagem. claro, É uma situação é isso completamente mesmo, diferente. é isso mesmo, é isso mesmo. Fortíssimo. Próximo tópico seria a fiscalidade e o planeamento. Portanto, aqui só mesmo para tentar contextualizar rapidamente. Há diversas situações, diversas muito sim. consideráveis, né? Pá, Entre um e outro, Desde logo fazer o offset entre mais e menos mais valias, não é? menos-valias, No mesmo período de exatamente. tributação, não é? Isso é, isso é logo um ponto importante nas ações, isso é perfeitamente Sociedades, não é? sociedades, Criar sociedades em vez de estar a adquirir os ativos diretamente, diretamente, sim. e aí não Até temos tributação progressiva, não é? exatamente. Portanto, Temos há taxa essas situações, mesmo, com também a utilização dos PPRs, né, para também, a questão da. claro, coisas que têm, E os Para PBAs têm de tratamento fiscal. autogeridos, autogeridos, sim, sim, autogeridos, sim. e depois os benefícios fiscais que decorrem, enfim, portanto, de uma pessoa chegar a determinadas idades, não é? Da habitação própria e permanente, que Exatamente, tem Sim, também vantagem no do reinvestimento reinvestimento, e sim, que sem tem, mais-valia. e que, De acordo com determinadas regras, certo. atenção. exatamente, e que a partir de uma determinada altura, portanto, deixa de existir essa obrigação de reinvestir na habitação, posso reinvestir num PPR. Um PPR, num produto que seja para a reforma, digamos assim. Exatamente. Também a questão do adiamento da mais-valia em imóveis, também, a isenção Sim. parcial de dividendos, por um lado, das ações. Bem, há aqui algumas diferenças Aliás, que são importantes. o imobiliário, portanto, nas empresas tem uma grande vantagem que é que eu posso fazer amortizações. Uma das razões, portanto, na Sim, campanha eleitoral de utilizações de 2000 depreciações depreciações, contabilísticas. exatamente. Um dos grandes temas na campanha eleitoral portanto, já nem me lembro se era 2020, se era 2024, era que queriam que o Trump mostrasse as contas dele. E ele não queria mostrar, Era, portanto, os 2000, impostos. era 2017. Ele não queria mostrar, ele não queria mostrar porque na realidade ele basicamente, portanto, os investimentos valorizavam por força de, digamos, enfim, da valorização dos imóveis, mas as empresas se calhar não tinham lucros por contrapartida das amortizações. Já agora uma coisa E giríssima. Houve dois portanto, jornalistas do New York Times, isto tem a ver precisamente com a temática deste podcast, que calcularam a rentabilidade que ele teria tido se tivesse aplicado a herança que o pai lhe deixou num fundo passivo de ações. Exato. E, supostamente, pelas contas desses jornalistas, o valor desse património seria superior àquele que ele teria agora, na altura com os imóveis. isso Sim, responde àquela questão de se há determinados mercados onde, Sim, regiões primeira questão que fizemos. Sim, claro onde que ele disse logo fake news, fake news. exato. Não, 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 mas nos Estados Unidos é precisamente o mercado por excelência onde as ações batem o imobiliário. Sim, é Portanto, não verdade. fiquei nada É espantado. verdade, é E verdade. basta uma Mas pequena lembras diferença. dessa notícia ou não te lembras? Eu, por acaso, dessa não lembro. Lembro mais da outra de ele não queria mostrar as contas. Não quis e não mostrou. E não E mostrou. não Depois mostrou. acho que houve uma fuga qualquer que depois ficaram a sair. Sim, Eu estou convencido que e depois chegou-se a essa conclusão, Do não é? IRS. Que ele não tinha tido lucros, entre aspas, mas na realidade o património tinha tinha valorizado. valorizado, sim. Na altura Não estava a tinha decorrer tido uma auditoria, lucros fiscais, não é? uma inspeção fiscal. Sim, exatamente. Mas o património tinha valorizado bastante. E é uma das vantagens que o imobiliário tem, não é? É, Nas empresas, sem esta, dúvida. esta ligação entre imobiliário e ações vai ser, acho eu, vai continuar e acho que é importante não excluir uma em prol da outra, mas sim integrar ambas de forma inteligente, o que é fundamental isso. E estes exemplos que temos dado aqui, ou seja, numa região às vezes as ações tendem a ser, historicamente pelo menos, mais rentáveis, noutras será o imobiliário. Aqui digamos, Portugal versus Estados versus Unidos. Estados Unidos, digamos Portugal, assim. no século XIX, os únicos investimentos que davam dinheiro era, portanto, a dívida pública, o imobiliário
e as PPPs. Ok, As ações, esqueça. esqueço. Salamancadas? E bem, ficamos com esta nota final. Obrigado, Sr. Carlos Henrique. Até à próxima.